Um salve das galáxias, professor Ritson, Lucas na área. Vamos falar agora sobre o assunto deveres das partes e dos procuradores. Nesse momento, nós vamos conversar sobre os deveres, assunto que está entre os artigos 77 e 78. O que vai acontecer? Segundo o Código de Processo Civil, as partes, os procuradores e todos aqueles que participam do processo, eles têm que observar alguns deveres. O CPC estabelece esses deveres. Só que acontece o seguinte, gente. Aqui eu tenho uma relação de deveres e eu quero que você entenda. Esses deveres não são os únicos que as partes têm. Não são os únicos que os procuradores têm. Não são os únicos que todos aqueles que participam do processo têm que observar. Então esse rol de direitos, ele não é taxativo, ele é meramente o quê? Exemplificativo. Existem outros deveres espalhados pelo Código, como é o caso do dever de agir com boa-fé, a boa-fé objetiva. As partes têm que cooperar e etc. Só que por hora eu quero falar contigo desses deveres. Aqui no CPC está dizendo que as partes, os procuradores e todos aqueles que participam têm que expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não pode mentir, tem que falar a verdade. Além disso, elas não podem formular pretensão. Isso, o que é pretensão? É querer, pedir. Elas não podem formular pretensão nem defesa cientes de que são destituídas de fundamento. Pô, cara, se tu sabe que tu não tem direito, tu sabe que tu tá todo errado, que diacho que tu tá fazendo aqui pedindo ou se defendendo? Assume. Não, seu juiz, desculpa, realmente eu fiz merda, né? Então você tem que agir com boa fé, tem que agir com lealdade. Do mesmo jeito, eles também têm que observar o dever de não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários. Eles também têm que observar o dever de declinar, falar, no primeiro momento de falar no processo, o endereço em que vai receber as intimações. E se mudar de endereço, informe. E também tem que observar o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, tanto de natureza antecipatória ou final, e também não criar embaraços. Ritos, o que é isso? Cara, cumprir com exatidão é fazer o que estão te mandando. Se o juiz chegar contigo e falar bem assim, ó, imita cachorro, você tem que latir, você tem que balançar o rabo. Ah, Rito, será que eu não posso miar? Não. Se o juiz falar cachorro, é imitar cachorro. Se o juiz falar para você imitar uma galinha botando ovo, você tem que gemer, porra. Você tem que cumprir com exatidão aquilo que o juiz mandou. Ritson, eu não vou fingir que eu tô botando ovo não, porque eu tô de TPM, Ritson. Não... Ó, se o juiz mandou, cumpra com exatidão. E não vem criar papo, não vem criar onda para não cumprir. Não venha criar embaraços para deixar de fazer o que o juiz mandou. Então, você tem que cumprir com exatidão e não pode criar embaraços. Além disso, eu tenho um outro dever. Esse outro dever é que as partes não podem fazer inovação ilegal. O que é isso? Inovação ilegal. Isso é um bagulho que antes estava lá na casa do Crica, do CPC antigo, eles trouxeram para cá. Para te explicar, eu vou te dizer uma história que eu passei na minha infância ali, período de adolescência, que eu morava num bairro aqui da cidade, que é o Belvedere Hills, tá? Eu morava no Belvedere Hills e eu tinha um grupo de colegas. Eu tinha um Bisteca, tinha um Caerara, tinha o Zé Galinha, tinha um Xiri, era o grupo lá do bairro, né? Ritsu, caraca, tu era gangueiro? Não, não era gangueiro não, velho. Mas olha só, pra ser sincero, eu me esforcei muito para mudar a minha vida, eu ralei pra caramba, velho. E hoje eu tô aqui tentando te ajudar. Eu passei em diversos concursos públicos, mas foi com muito suor, velho, foi com muito sangue, cara. E eu vou te dizer mais, eu tinha dificuldade como toda pessoa tem, só que eu nunca desisti. Foi isso que me trouxe até aqui. Mas olha só, nesse período, os moleques eles tinham mais ou menos umas ideias, um negócio de briga de galo. Eu nunca gostei desse negócio, eu gosto muito de animal, velho. Mas o pessoal tinha essas paradas lá de briga de galo. O que eles faziam? Eles pegavam e botavam os bichos pra brigar. Nunca gostei disso, velho, nunca. Só que tem um menino lá, que é o Caerara. Teve um dia que a gente tava lá na beira da rua, lá, né? E o Caerara chegou com 2 pintos vermelhos na mão. Aí ele chegou e falou assim, ó, esses pintos são de raça, e na hora de crescer, esses pintos vão ser campeões. Ó, cada pinto desse vale 200 e poucos reais. Mas, cara, eu tô devendo uma grana ali, velho, se eu não pagar, o cara me prometeu, velho. Então, assim, eu preciso vender isso aqui. Se vocês me derem 50 reais em cada um, tá fechado. Qualquer um. Bicho, o único que tinha dinheiro era um colega nosso lá, que ele vendia picolé, pô, tudo liso, pô. E esse moleque que vendia picolé, ele falou o seguinte, vou dar uma de besta.
vou oferecer 20 conto nos 2 pintos. E ele ofereceu 20 conto nos 2 pintos. O Cairara vendeu e o Cairara foi embora, chorando. Pô, meu pinto saiu barato, meu pinto saiu barato. Foi embora, pô, o Cairara vazou. O Bisteca levou os pintos para casa. E naquela época o pessoal pegava, quem tinha o galo, o bicho tratava o galo como um filho, só na hora do cacete que não, né? O que o Bisteca fez? Foi pegar e foi dar banho nos pintos. O problema é, o Cairara tinha colocado xadrez vermelho nos pintos. E os pintos não tinham nada de vermelho. Os pintos era pinto normal. E lá perto de onde a gente morava tinha uma granja. E a granja vendia cada pinto desse por R$1. Então o Bisteca pagou R$10 num pinto que valia 1. Velho, isso deu muito cacete. Sabe o que o Cairara fez? Ele pegou um pinto original e ele mudou o estado. Isso que ele fez foi uma inovação. Isso não foi uma invenção, não foi uma inovação. Mas foi uma inovação legal? Não. Foi uma inovação ilegal. Isso é errado. Isso se isso acontecesse no processo. Se o Cairara pegasse e tingisse o pinto de vermelho, o que ia acontecer? O juiz ia pegar e ia mandar desfazer. Ia mandar lavar o pinto, ia vender o pinto do jeito que está. Ia para o leilão o pinto do jeito que ele é. Entendeu até aí? Agora, olha só. Tu deve observar que eu coloquei em destaque essas duas últimas. Por quê? Porque o código estabelece que esses 2 deveres aqui, na verdade 3, né, eles têm um tratamento diferenciado. Por que, Ridson? Porque se você deixar de cumprir o dever de cumprir com exatidão, se você deixar de cumprir o dever de não criar embaraços, ou se você deixar de cumprir o dever de não fazer inovação ilegal, isso significa AADJ. O que é AADJ, Ridson? Ato atentatório à dignidade da justiça. Ele vai fazer bem assim contigo na prova. Qual das alternativas abaixo significa ato atentatório à dignidade da justiça? Letra A, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não. Letra B, não formular pretensão. Não, gente. Ato atentatório à dignidade da justiça, ele ocorre quando tu viola esses 2 deveres. Para a prova, grava essas 3 letras. I. I. Porque se você vê na prova a palavra exatidão, é o quê? Ato atentatório. Se você vê na prova a palavra embaraços, é o quê? Ato atentatório. E inovação ilegal. Então, o que é ato atentatório à dignidade da justiça? É quando você viola o dever de cumprir com exatidão, é quando você viola o dever de não criar embaraços, e quando você viola o dever de não fazer inovação ilegal. Se você violou isso, você praticou o quê? Ato atentatório à dignidade da justiça. Ridson, qual é a consequência disso? Olha, você tem que ser penalizado. Mas eu já conversei com você que, de acordo com o artigo 9º do CPC, eu não posso chegar e tomar uma decisão sem antes intimar a parte. Eu não posso pegar a parte de surpresa. Então, praticou ato atentatório à dignidade da justiça, você vai ser advertido. Feio, não faça isso. E em seguida o juiz te aplica uma multa. A multa para quem pratica ato atentatório à dignidade da justiça, ela tem um valor, esse valor é até 20% do valor da causa. Cuidado. Quando tu entra com uma ação, você vai fazer vários pedidos e o conjunto desses teus pedidos tem um valor. Esse é o valor da causa. Tu entra com uma ação pedindo R$100 mil. Só que o juiz na sentença só dá 10 mil. Esses 10 mil é o valor da condenação, não me interessa. Aqui me interessa o valor da causa, tá? O que acontece? Ato atentatório à dignidade da justiça, a multa é até 20% sobre o valor da causa. Ridson, mas quem faz toda a documentação não é o advogado? Não é o defensor público? É. Então não é ele que tem que responder? Não. Você tem que tomar cuidado, porque quem contratou o advogado foi você. Você é responsável pelos atos do seu procurador. E até por conta disso o código diz o seguinte: o código diz que o representante da parte, ele não pode ser compelido a pagar. Quem tem que pagar isso é a parte, quem paga isso é você. Você que violou o EEI, é você que paga. E o código também diz o seguinte: não vai pagar essa multa advogado, nem defensor público, nem Ministério Público. Ridson, mas isso é sacanagem. Se a Defensoria Pública fazer isso, não vai acontecer nada com eles? O ato atentatório, essa multa não aplica. Só que o juiz vai mandar um ofício, vai mandar um documento lá para a OAB, vai mandar um documento para a Defensoria Pública, vai mandar um documento para o Ministério Público falando bem assim: ei, órgão,
O teu camarada chegou aqui e fez besteira. Então aí, ó, responde aí, faz alguma coisa com ele administrativo. Mas isso lá, aqui para o processo, eles não respondem. Tranquilo até aí? Então eu sei que embaraços, exatidão e inovação ilegal, isso é o quê? Ato atentatório à dignidade da justiça. E isso, após a advertência, pode gerar uma multa de até 20% do valor da causa. Essa variação é de acordo com a gravidade. Se a violação for muito grave, a multa vai ser mais alta. Se ela for menos grave, vai ser mais baixa. Lembrando que advogado, defensoria pública, Ministério Público está fora. Agora vejam só que interessante. Eu falei para ti que essa multa é pela violação desses deveres. E a multa é de até 20% do valor da causa. Beleza. Só que acontecem situações que esse valor da causa é irrisório. O que é irrisório? É muito pequeno. Ou então é inestimável, muito grande. O que pode acontecer quando o valor da causa é muito pequeno? O valor da multa também pode ser muito pequeno. E por conta disso não vai ter nenhum efeito pedagógico. É igual pegar uma criança e falar, eu vou te dar uma surra. Eu vou te dar uma surra de sopro. Pelo amor de Deus, velho. Então, quando o valor da causa é irrisório, muito pequeno ou muito grande, porque se for muito grande, o valor da multa também pode ser muito desproporcional. O juiz pode pegar e fixar o valor dessa multa em até 10 salários mínimos. Lembrando, regra, o valor da multa é até 20% do valor da causa. Só que se esse valor da causa for irrisório ou inestimável, o juiz pode fixar o valor da multa em até 10 salários mínimos. Fechou até aí? Então, vejam só, eu conversei contigo que esses deveres não são únicos, que esse rol é meramente o quê? Exemplificativo. Eu estou te dizendo que se tu violar outros deveres do código, que também estabeleçam penalidades, tu toma porrada aqui, toma porrada lá. Essa multa, ela é aplicada sem prejuízo de outras sanções criminais, cíveis, processuais cabíveis. Então, se você praticar litigância de má-fé, vai pagar por litigância de má-fé. Se você praticou aqui, também paga aqui, tá? Beleza até aí? Outro ponto importante. Essa multa tem que ser paga. E esse pagamento tem que ser feito num prazo estabelecido pelo juiz. Se você não pagar essa multa dentro do prazo estabelecido pelo juiz, vai ser escrito em dívida ativa da União e dos estados. E eles vão te cobrar pelo processo de execução fiscal. Não entendi, Redson. Estou te falando o seguinte. O dinheiro dessa multa não vai para o bolso da parte. O dinheiro dessa multa vai para o governo. Mais precisamente, para um fundo de modernização do Poder Judiciário. Agora, se você não pagar essa multa, eu vou escrever em dívida ativa. Ou seja, tu não é um devedor qualquer, tu é um devedor do poder público, dívida ativa. Mas tu está em dívida ativa da União ou dos estados. Por que não tem um município, Ritson? É porque o município não tem órgão do Poder Judiciário próprio. Os órgãos do Poder Judiciário são dos estados DF ou são da União. É por conta disso. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Então, lembrando, ato atentatório à dignidade da justiça é o EI. Primeiro é exatidão. O segundo é embaraços. E a terceira letra é o I, que é da inovação. Violou isso significa ato atentatório à dignidade da justiça. Qual é a penalidade? Multa. Multa de até 20% do valor da causa. E se o valor da causa for muito pequeno ou for muito grande? A multa pode ser fixada pelo juiz em até 10 salários mínimos. Fechou até aí? Agora vejam só. Eu disse para ti que esses deveres não são únicos. Eu tenho um outro dever que também é que as partes têm que se respeitar. E é por isso que o código fala que você não pode utilizar no processo expressões ou ter condutas ofensivas. Eu não posso chegar numa audiência e pegar e falar sua piriguete, sua arrombada, sua foló, seu isso. Eu não posso. Por quê? Porque isso é uma conduta o quê? Ofensiva. Ritson, calma aí. Quer dizer então que se eu estiver numa mesa de bar com uma amiga minha, e a minha amiga ficar doida e começar a me chamar de foló, arrombada e etc. Quer dizer então que se ela falar isso, eu não posso processar? Não, você pode processá-la. Mas e por que eu vou processar se eu não posso colocar no papel? Calma aí. Se eu estou num bate-papo e alguém me xinga, e desse xingamento eu sinto que o meu direito foi violado, eu posso entrar na justiça. O que eu vou fazer? Eu vou relatar. Eu vou colocar na petição inicial, eu vou colocar na ação
o que a pessoa disse. Eu não estou chamando ela, eu estou apenas relatando. Isso pode, na verdade até é preciso, é necessário para você conseguir fazer valer seu dinheiro. Agora o que eu não posso fazer é, quando chegar na audiência, olha no olho da tua colega que te chama de foló. Tu olha para ela e fala bem assim, olha, foló é você, porque eu tenho todas as minhas pregas. Aí não, aí você está cometendo erro. Por quê? Porque em juízo você está tendo uma conduta ofensiva, você está utilizando expressões ofensivas. Nesse caso, o que o juiz vai fazer? O juiz verificando que você utilizou expressões ou tomou condutas ofensivas, ele vai ter algumas atitudes, mas vai depender se essa expressão foi utilizada de forma oral, presencialmente de boca, ou então se foi no papel. Se foi oral, o que o juiz vai fazer? Ele vai te advertir. Vai falar o seguinte, ei, para de chamar a outra de piriguete, porque se tu continuar chamando ela de piriguete, eu vou caçar a tua palavra. Você vai ficar sem poder falar naquele momento. Então lembra, se a expressão ofensiva for utilizada de forma oral, de forma verbal, o que vai acontecer? O juiz vai advertir, e se mesmo assim a pessoa continuar, qual a consequência? A palavra vai ser cassada. Agora, se a ofensa estiver no papel, tipo assim, o advogado está lá como defensor lá do réu, e o réu diz o seguinte, o advogado coloca no processo, essa mãe é uma mulher da vida e não sei o quê. Não pode, pô. Se tiver no papel, o juiz de ofício, o que é de ofício, Ritson? Sem pedido. Nem precisa nem pedir. O juiz sozinho vai lá e de ofício, ou então a requerimento, e manda riscar essa expressão ofensiva. Ritson, risca mesmo? Na prática não risca, mas na prova tu vai marcar que risca, tá? Ainda tem outra. Se tu pegou e xingou alguém, colocando no papel sua piriguete, sua arrombada, tu violou um direito. O que pode acontecer? Essa parte que teve o direito violado, ela pode fazer um requerimento para o juiz fornecer certidão. Aí ela pega essa certidão e se ela quiser entrar na justiça pedindo danos morais, ela entra. Mas o que eu quero que você grave é, se a ofensa for oral, o juiz adverte e caça a palavra. E se for escrito, o juiz manda riscar. Agora olha só. Falei aqui sobre ato atentatório à dignidade da justiça. O ato atentatório à dignidade da justiça é a violação de alguns deveres. O primeiro dever é o dever de cumprir com exatidão. Segundo dever é o dever de não criar embaraços. E o terceiro dever é o do pinto. Você não pode fazer inovação ilegal. Praticou qualquer um desses atos, violou esses deveres, o que vai acontecer? É ato atentatório à dignidade da justiça. Pergunto, as penalidades por esse ato aplicam-se aos advogados? Não. Ministério Público? Também não. E Defensoria Pública? Muito menos. Quem paga é a parte. Mas a parte, antes de pagar, ela tem que ser advertida. Beleza, ela é advertida. Beleza, eu vou pagar. E qual é a penalidade? É uma multa. Qual o valor da multa? Até 20% do quê? Do valor da causa. E se esse valor da causa for muito pequeno ou for muito grande? Se ele for irrisório ou inestimável, qual vai ser o valor da multa? A multa vai ser de até 10 salários mínimos. Deixa eu te perguntar. Se tu responder por ato atentatório à dignidade da justiça, você fica livre de outras penalidades no processo, certo ou errado? Errado. É sem prejuízo de outras sanções. Me responde. O dinheiro dessa multa vai para o bolso da parte? Não. Vai para o governo, vai para um fundo de modernização do Poder Judiciário. Mas se você não pagar essa multa no prazo fixado pelo juiz, vai ser escrito em dívida ativa. Dívida ativa de duas pessoas. Quem são as duas pessoas? União, Estado. E finalizando, você não pode utilizar palavras, você não pode ter condutas, nem utilizar expressões ofensivas. Se você utilizar expressões ofensivas de forma oral, o juiz vai te advertir, não fala mais besteira, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Agora, se essa ofensa for no escrito, o juiz de ofício ou a requerimento vai fazer o quê? Ele vai mandar riscar. E se você pedir, ele te concede uma certidão para você, se quiser, entrar na justiça pedindo, né, a proteção, a tutela desse direito. Caríssimos, sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Até o nosso próximo encontro. Fui!